Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma raridade aqui no mercado brasileiro, um sedã compacto com motor turbo e câmbio manual. Esse aqui é o Volkswagen Virtus na configuração que não tem nome, só chamada de TSI manual. É quase a versão de entrada, a gente vai detalhar tudo para vocês e é lógico que a gente vai falar nessa avaliação completa de detalhes como acabamento, desempenho, consumo, espaço interno, preço, equipamentos, porta-malas, enfim, vamos dirigir lógico o carro para entender se vale a pena ou não você levar esse sedã para a garagem da sua casa. Como nós sempre fazemos aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. A gente tem aqui o logo da Volkswagen naquele formato padrão, já que a versão manual não conta com o ACC e também não tem a câmera ali no para-brisas, tá? A frenagem automática de emergência a partir da versão automática. Aqui abaixo a gente percebe a ausência dos faróis de neblina, mas pelo menos tem um friso cromado ali, o que ajuda a deixar o carro um pouco mais sofisticado visualmente. Você também tem esse filete cromado que interliga as lanternas, mas lembrando que ao contrário de alguns modelos, aqui no Virtus ele não acende. Falando em acender, vou citar para vocês o conjunto de iluminação. Ele é 100% em LED, graças a Deus. Você tem aqui o DRL, que é o que vocês estão vendo aceso. Lembrando, a lanterna tem exatamente a mesma intensidade do DRL, a não ser que você esteja com o carro com a chave desligada. Ainda que pelo sistema de espelhos, você tem a iluminação em LED tanto para o farol baixo quanto para o farol alto, e eu só acho que eles poderiam ser um pouquinho mais fortes, mas não que sejam ruins. E a seta, ela acende ali na parte de cima. Você tem um ajuste elétrico de altura, o que é bem legal, depois eu mostro o comando para vocês, mas o que não é legal é que você não consegue desligar esse DRL nunca se você estiver com a chave acionada. Ou seja, está parado à noite em algum lugar esperando alguém, por exemplo, ligou a chave, o DRL vai ligar também e vai ficar chamando a atenção à toa. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 15 com pneus medida 195/65. Destaco para vocês que essas rodas têm o mesmo desenho que a gente já encontrava na versão MSI, que era 1.6 aspirada lá do Virtus anterior, antes dessa reestilização. Não temos um emblema aqui com o nome de versão, aliás, essa versão nem tem um nome específico. Os retrovisores aqui são pintados na cor da carroceria, com essa base preta embaixo. Tem um repetidor de seta em LED de série, lembrando que a partir de 2024 todos os carros fabricados são obrigados a ter o repetidor de seta, mas não necessariamente aqui no retrovisor. As maçanetas também são na cor da carroceria, mas a gente tem todo o restante em plástico preto convencional. Você tem ainda o detalhezinho Volkswagen aqui na parte de baixo. Já aqui na traseira não tem muita coisa que a gente possa falar, mas eu particularmente acho esse carro muito bem acertado em design. A gente tem o logo da Volkswagen aqui no centro, tem o logo TSI aqui do lado, lembrando que as versões Comfortline e Highline trazem o logo 200 TSI, o nome Virtus fica aqui no centro e, como eu disse, esse carro não tem um nome específico para essa versão. Falando sobre o conjunto traseiro de iluminação, ele é 100% em LED, felizmente, e o que vocês estão vendo aqui é a lanterna, mas ela não fica sempre ligada. Inclusive, como quando você aciona a lanterna, ele não muda a intensidade do DRL, eu particularmente gosto de andar com ela sempre acesa, porque acho que fica bem mais bonito a identidade visual traseira desse carro. Você tem luz de freio ali embaixo, também numa posição bem legal e totalmente em LED, luz de seta é também em LED, e a luz de ré, que fica ali mais para a direita, também 100% em LED. Até a luz de placa desse carro é iluminada em LED, felizmente. E apesar de ser bem simples, isso aqui é algo que os concorrentes, não todos, mas alguns, não possuem, né? Honda City e Hyundai HB20S. É o brake light em LED, tão simples, né? Pessoal, vocês não têm hypado os vídeos, infelizmente. Essa é uma função gratuita que vocês podem ali acionar perto dos comentários e ajuda muito o nosso canal. Então peço que você já hype esse vídeo, deixa o seu like também, porque assim você consegue, digamos que, retribuir esse nosso trabalho, já que ele é gratuito para vocês. Falemos agora sobre conjunto mecânico. Nessa versão a gente tem um motor 1.0 170 TSI. Esse número reflete o torque que eu já falo para vocês. A gente tem aqui então esse motor de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 116 cavalos com etanol e 109 cavalos com gasolina a 5.000 rotações. Já o torque é de 16,8 kgfm com ambos os combustíveis e está disponível entre 1.750 e 4.500 rotações com etanol. Com gasolina, entre 1.750 e 4.250.
Vale ressaltar que algumas versões do Volkswagen Virtus, tanto a Comfortline quanto a Highline, trazem um motor 1.0 200 TSI, que aí você tem 128 cavalos e 20,4 kg de torque. Aqui nessa versão, tanto nessa quanto na Sense, a gente tem acoplado a esse motor uma transmissão manual de 5 velocidades. Acho que poderia ser de 6 já, inclusive. Mas você tem também a opção desse motor 170 TSI com câmbio automático convencional de 6 marchas. A tração, logicamente, é só a dianteira, né? Vocês sabem bem que antes de eu falar sobre o desempenho, eu gosto de citar o peso. Esse carro nessa versão manual pesa 1.161 kg, o que eu acho um peso bem interessante para um carro desse porte. Agora a capacidade de reboque fica definida em 400 kg, seja num trailer com ou sem freio. Agora sim cito para vocês os dados de performance. De acordo com a Volkswagen, esse carro acelera de 0 a 100 em 10,5 segundos com ambos os combustíveis, e a velocidade máxima é de 201 com etanol e 196 com gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível, hein? De acordo com os números do Inmetro, na cidade esse carro faz 9,2 km por litro com etanol e 13,2 com gasolina. Na estrada, 11,2 com etanol e 15,8 com gasolina. Mas eu testei esse carro durante uma semana e posso dizer para vocês que na cidade comigo, geralmente ele fez entre 8,5 e até 10 km por litro, abastecido com etanol. A gente fez inclusive um teste de consumo urbano com esse modelo, onde, seguindo o nosso padrão de sempre no canal, trecho 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, ele fez então 9,7 km por litro. Na estrada eu geralmente consegui entre 13,5 e até 16 km por litro, mas é claro que esse número mais alto eu consegui em condições mais favoráveis, né? Você andando ali, por exemplo, a 95, 100 km por hora. Mas a gente fez o nosso teste de viagem com o Virtus TSI manual, e ele fez no nosso trecho padrão, também com etanol e ar ligado, um consumo de excelentes 15,2 km por litro no etanol, lembrando, né? Então realmente esse carro é bem econômico. Aproveitando esse assunto, o tanque de combustível tem uma capacidade para 49 litros. E já que estamos em um momento onde falamos de uma parte um pouco mais técnica do vídeo, cito para vocês que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, mas a traseira é um convencional eixo de torção. Os freios a disco também são ventilados na dianteira, mas atrás ainda é o sistema tambor. Esse já é um ponto um pouquinho mais negativo. Agora, o que é legal é que ele tem a frenagem automática pós-colisão. Quer dizer então que se você teve um acidente onde os airbags acionaram, ele vai automaticamente frear o carro para evitar um segundo acidente. Parece desnecessário, mas pode salvar vidas. Outros dois pontos que eu sempre gosto de citar é a plataforma e a produção. Esse carro utiliza a base já conhecida de muito tempo, a MQB A0, que até hoje ainda é bem moderna e muito boa, inclusive. E esse carro é produzido duplamente. Ele é brasileiro, sim, e algumas unidades saem de São Bernardo do Campo, onde a gente grava os vídeos, inclusive, e outras unidades agora saem de São José dos Pinhais. Quando a gente vem aqui para a lateral do carro, significa que vamos falar sobre as dimensões. E como sempre gosto de fazer, vou citar outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. E dessa vez eu escolhi o Honda City Sedan, que inclusive já passou por avaliação completa aqui no canal, na versão Touring, e também o Hyundai HB20S. Bom, de comprimento a gente tem aqui 4,56 m no Virtus, enquanto o City tem 4,57 e o HB20S 4,32. De largura, 1,75 no Volkswagen, ou um pouco mais de 1,96 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Honda tem 1,75 também e o HB20S um pouco menor com 1,72. De altura, praticamente 1,48 aqui no Virtus, é exatamente a mesma medida do Honda City Sedan, enquanto o HB20S tem 1,47, um pouquinho menos. De entre-eixos, no Volkswagen, ótimos 2,65. O City tem 2,60, que também é uma ótima medida, mas o HB20S é bem menor, com somente 2,53. Sempre gosto de citar também a capacidade off-road do carro, e aqui não será diferente. Mas a única informação que a gente encontra ali no manual do proprietário é que o vão livre em relação ao solo desse carro é de 16 centímetros, porém não está especificado se é a altura mínima em relação ao solo ou se é entre os eixos. Esse aqui é o interior do Volkswagen Virtus TSI manual. Vamos conferir o acabamento. Para ser bem sincero,
Lá no Volkswagen Polo Track, que já passou aqui pelo canal, é basicamente o mesmo acabamento. E lá eu não critiquei tanto, até porque aquele carro estava mais novo. Esse aqui, que está com um pouco mais de 6.500 km rodados, já faz bastante barulho de acabamento, tá? Principalmente aqui no painel. Dirigindo eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui certamente o acabamento é um ponto bem negativo. A gente tem pelo menos esse revestimento meio diferente, ele tem uma textura também, ele não é 100% liso. Aqui embaixo você tem o comando dos faróis, não tem farol de neblina, mas você tem também o ajuste elétrico dos faróis baixos. Acabamento de porta segue com aquele detalhe que eu falei ali do painel. Aqui a abertura e travamento das portas, mas olha, ela praticamente inteira é em plástico duro também. Você tem somente essa pequena região em tecido. Pelo menos o plástico aqui tem uma textura meio diferente, o que ajuda a melhorar a sensação de qualidade. Você tem vidros elétricos nas 4 portas, aqui eles têm um toque, graças a Deus, o Polo Track não tinha, e aqui você conta com o comando dos retrovisores elétricos, que inclusive possuem a função tilt down, ou seja, engatou a ré, ele abaixa o espelho direito para você enxergar a guia. Tem um porta-garrafas gigantesco, tá? Essa aqui é de 500 ml e ela cabe tranquilamente, até uma de 1,5 litro, se duvidar até uma de 2 litros cabe aqui com facilidade. E você tem ainda um bom espaço ali também para guardar objetos. Lógico, numa versão quase de entrada você não vai encontrar aqui soleiras, mas eu esperava encontrar tapetes e não tem. Ele possui até essas travas aqui se você comprar um tapete. O banco do motorista possui aqui o ajuste de altura, mas reparem que não possui aquela proteção aqui lateral, né? Aquele detalhe de acabamento. E falando de bancos para vocês, eu acho eles até que bonitos, embora sejam bem simples, o revestimento é em tecido mesmo. Agora o que incomoda é que os apoios de cabeça são fixos, então você não consegue variar conforme a sua necessidade. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Reparem que quando eu ligo a lanterna ele acende uma luz vermelha. Bom, você tem aqui comandos manuais, mas pelo menos físicos. Esse ar não é digital, tá? Você tem isso somente em versões mais caras. E também você não consegue controlar pela multimídia, ao contrário do Volkswagen Taos, por exemplo, que a gente já testou aqui no canal. Mas o ar-condicionado eu posso dizer que ele funciona bem. Seguindo aqui pelo painel, você tem 2 saídas centrais que elas podem ser fechadas. Lá nos Honda, grande parte deles isso não acontece. Aqui abaixo a gente tem nessa versão já um carregador de celular por indução e 2 entradinhas USB do tipo C que são iluminadas inclusive. Um porta-cartões aqui embaixo. Todos esses comandos aqui infelizmente ficam vazios, já que eles passaram ali para a central multimídia, que nessa versão na verdade é só a abertura do porta-mala, né? Mas em algumas você tem também o start-stop, enfim. Algo muito raro no segmento, que é o câmbio manual. Manopla tem um acabamento aqui em black piano, mas para trás você tem o freio de estacionamento do tipo manual mesmo, e ele não tem o revestimento em couro, infelizmente. É naquele plástico normal. Tomadinha 12 volts, 2 porta-copos que são pequenos. Eu digo que eles são pequenos porque o celular, por exemplo, já não cabe aqui deitado. Você pode deixar ele um pouco mais em pé, poderia ser um pouquinho maior. E eles também não têm um tapetinho nem um ajuste. Aqui atrás a gente tem um outro porta-objetos, mais um espacinho, e infelizmente não tem apoio de braço, como vocês podem notar. Então no lugar dele fica somente também um pequeno porta-objetos. Vamos conferir o porta-luvas agora? Despenca e despenca forte, hein? Também não tem iluminação, infelizmente. E destaco até que quando esse carro foi lançado, você tinha, a partir da versão Comfortline com o PackTech, se eu não me engano, já o porta-luvas refrigerado. Hoje ele não tem nem iluminação, pelo menos nessa versão aqui TSI manual. Uma pena, não? Aqui na parte de cima a gente encontra um revestimento mais claro. Infelizmente não tem alças de mão para nenhum ocupante, nem lá atrás, tá? Depois a gente vai mostrar melhor para vocês. Retrovisor aqui convencional, logicamente não é eletrocrômico, e no quebra-sol a gente encontra um porta-documentos, tampão, espelhinho e iluminação. Aqui para o passageiro exatamente a mesma coisa, com exceção aqui do porta-documentos. No centro a gente percebe um porta-óculos para uma versão mais básica, isso também é bem raro, e ele tem uma espécie aqui de alto relevo ali para evitar que o óculos fique fazendo barulho ou sambando. Você tem também iluminação, logicamente não é em LED, é uma pena,
mas ela é individual pelo menos, então você pode acender de somente um dos lados caso você prefira. Falamos agora sobre o volante multifuncional. Felizmente ele tem o ajuste de altura e também de profundidade. Agora, falta um revestimento em couro, tá? Para uma versão de entrada, quase de entrada aliás, dá até para entender. Esse volante inclusive, se eu não me engano, é exatamente o mesmo que a gente viu lá no Polo Track, com exceção desses comandos que são do piloto automático convencional, tá? Você tem o ACC, o piloto automático adaptativo, a partir da versão automática. Desse lado direito a gente tem aqui os comandos do painel de instrumentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e também para você passar as faixas de música. O botão do volume fica aqui do lado esquerdo. Lembro também que o piloto automático convencional ele possui a função de limitador de velocidade, então ele é uma função dupla, algo bem bacana para um carro manual e também quase de entrada. Outra coisa que eu destaco, essa mais ou menos positiva, é que a iluminação do volante é branca, mas o restante do carro é vermelho. Então não dá para entender bem que poderia ser tudo branco já. Aqui na alavanca de seta a gente não tem nenhuma função especial e também não tem aquela função Come Living Home que a Volkswagen chama, que é aquela que você, saindo do carro, você dá um toque aqui no farol alto e ele fica com os faróis acionados pelo tempo que você definir ali pela multimídia ou por um tempo pré-definido. Quando você destranca o carro, os faróis também acendem, mas aqui no Virtus, não. Aqui a gente também não tem sensor de chuva, que dá para entender, mas poderia ter um intermitente variável. E falando dos limpadores, algo que me incomoda muito, que eu não vou conseguir mostrar na prática para vocês porque não está chovendo, é que quando ele está acionado, toda vez que ele for passar o limpador, você escuta um tic. Ele faz um barulhinho de acionamento, né? Não sei exatamente da parte elétrica, alguma coisa assim, mas que incomoda quando você está usando o limpador. Vamos falar agora do painel de instrumentos. Ele é totalmente digital, tem uma tela de 8 polegadas. As funções você comanda aqui por esses botões do volante. Nós estamos nesse momento nesse modo de visualização onde ele mostra ali o contagiros, mas clicando aqui no view do volante você pode passar também para essa tela onde fica uma informação de cada lado e essas informações você consegue trocar também. Outro toque no view, ele vai então para o velocímetro ali como se fosse um ponteiro analógico. Usando as setas aqui do volante para cima e para baixo você pode trocar as informações. Nesse caso a gente tem a velocidade, que também é projetada ali do lado direito quando você está com outra informação na tela. Tem a velocidade média, inclusive você consegue resetar aqui, ó, por exemplo, só ao longo prazo ou só desde a partida. Você tem indicação de trocas de marcha, também aparece ali do lado esquerdo sempre, a temperatura do óleo, as informações de áudio, nesse caso que está desligado, mas ele mostra o nome da música, o álbum, enfim. Também as configurações de telefone, mostrando quando está conectado. Mais para cima a gente encontra também a opção de deixar vazio, né, nenhuma exibição. Os dados de consumo, clicando para o lado a gente percebe que você pode selecionar o desde a partida, o longo prazo, ou desde o abastecimento. Aí você pode redefinir o desde a partida ou longo prazo, caso você prefira. Vou até já mostrar para vocês, quando a gente seleciona aqui, a gente percebe que esse trip de consumo ele mostra o tempo do trajeto, a distância, o consumo em si e também a velocidade média. Porém, o tempo e a velocidade ficam se alterando mesmo com o motor desligado, caso você esteja com a chave acionada, o que eu não acho que faça sentido. Outra coisa que eu não gosto é que esse carro só mostra quilômetros cheios. Vocês estão vendo ali 8 km no painel, porém ele pode ter rodado 8.9, o que é praticamente 9 km. E não, ele vai continuar mostrando como 8. Você ainda encontra o consumo instantâneo, aqui abaixo o consumo médio, caso você queira vê-lo separadamente, o percurso e o tempo também, né, a distância, e volta aqui para a velocidade. Lembrando, quando você está nesse modo aqui de visualização, você clica para o lado direito ou esquerdo e também pode selecionar o que você preferir. E eu voltei aqui para o lado de fora do Virtus manual para a gente falar sobre a chave. Ela é canivete e infelizmente essa aqui não é do tipo presencial, então você vai ter que colocar lá na ignição. Temos trancamento e abertura aqui das portas e também o destrancamento do porta-malas. Faltou somente aquele botão de sinalização, eu acho que poderia ter também já uma chave presencial. O que eu gosto, porém, é que dando aqui um simples toque, ó, ele já sobe automaticamente todos os vidros e até o final, você não precisa nem ficar segurando. Isso é até uma raridade nesse segmento.
Vamos agora para a lista de equipamentos. A gente encontra de série assistente de partida em rampas, rodas de liga leve Aro 15, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, mais os 2 ali de cortina, ar-condicionado do tipo manual, banco do motorista com ajuste de altura, carregador de celular por indução, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, controles de tração e estabilidade, retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED e também a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré, faróis full LED com ajuste elétrico de altura, painel totalmente digital de 8 polegadas, lanternas traseiras full LED, incluindo a iluminação de placa, piloto automático convencional com limitador de velocidade, sensores de estacionamento traseiros, sensor de pressão dos pneus e frenagem automática pós-colisão. É lógico que, além de tudo, você tem aqui essa central multimídia Volkswagen Play com tela de 10,1 polegadas e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Eu gosto dela, tem uma definição de tela realmente muito boa. Você pode ver também aqui os dados de consumo de trip, pela central multimídia, e você tem também apps nativos aqui. Então você pode, por exemplo, usar o Waze na própria central, só que você vai depender da internet do celular, ou também aplicativos como Spotify e etc. Você conta, inclusive, com esse abasteça consciente, que eu acho sensacional, essa ideia da Volkswagen. Você coloca aqui, por exemplo, quanto você paga no seu etanol ou também na gasolina, e com base no consumo do carro ele vai calcular o quanto você vai emitir de emissões de poluentes e também te indicar qual que compensa mais. E ainda mostra para você o percentual de etanol ou gasolina que tem no seu tanque. Esse aqui não é o medidor de combustível, tá, pessoal? Ele informa o quanto de etanol ou gasolina. Então, se você colocar meio a meio, ele vai aparecer aqui 50%. Essa central também possui a possibilidade de você criar um perfil, embora, sinceramente, não tenha muitas configurações que ele vincule aqui com esse perfil, mas você pode também selecionar o de sua preferência. E essa central multimídia conta ainda com 2 entradas do tipo USB-C, que ficam aqui na frente, e 4 alto-falantes somente. Não tem os tweeters e, sinceramente, a qualidade de som não é legal. Outra coisa, falta aqui o comando físico para o volume. Você só tem ali no volante, mas aqui na central é touchscreen e não adianta você clicar aqui do lado, tá? Você precisa sempre arrastar. Outra coisa que falta aqui é a câmera de ré, porque a gente engata ela aqui, ó. Ele vai funcionar o sensor de estacionamento, agora não está detectando nada, mas ele nem tem um gráfico para o sensor, então ele nem vai mostrar aqui a distância para o obstáculo. Você vai ter que ir pela questão sonora mesmo. Vamos ao que todo mundo adora saber, que é o preço de cada carro. O Volkswagen Virtus 1.0 170 TSI manual, na linha 2026, custa R$ 119.990. Lembrando que você não tem nenhum opcional, pelo menos para essa versão, mas você pode selecionar alguma pintura que adicione preço ao carro. Nas sólidas você tem o preto ninja, que é a única gratuita, mas também o branco cristal, que custa R$ 900. Nas metálicas, o cinza platinum, o prata Sirius e esse belíssimo azul Biscay, que custam cada uma R$ 1.650. Só acho que faltou um tom de vermelho. Aquele vermelho mais convencional nem me apetece muito, mas um puxado mais para um bordeaux, para um vinho, ficaria lindo. O total então dessa versão com essa cor azul Biscay vai para R$ 121.640. Na conclusão eu falo para vocês se vale a pena ou não. Agora, falando sobre garantia e revisões, os períodos são bem convencionais. 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e revisões acontecendo a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de simples, eu acho bem bonito. O revestimento aqui dos bancos é exatamente igual ao da frente, mas aqui você tem o apoio de cabeça com ajuste variável. Falta aqui um apoio de braço e já adianto que falta também saídas de ar traseiras, ou pelo menos uma tomadinha USB, ainda que fosse do tipo A. Aqui em cima a gente encontra a iluminação individual, isso é bem interessante, mas falta também as alças de mão. O que você tem aqui são ganchinhos para você pendurar, por exemplo, um cabide ou algo nesse sentido. Esqueci de mostrar anteriormente, mas lá na frente você também tem o ajuste de altura dos cintos de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Agora, acabamento de porta, tudo em plástico bem duro. Pô, Volkswagen, a gente já viu modelos aqui dessa categoria que tem até essa grande faixa de tecido. Poderia pôr pelo menos nesse pedacinho, né? A parte boa é que você tem aqui um bom espaço para garrafas e um pequeno espaço ali para porta-objetos também. Agora, também sente falta dos porta-revistas, pelo menos em um dos dois
bancos. E o túnel central aqui, ele é mediano, não é dos mais altos, mas também não é dos mais baixos. Agora falando para vocês sobre espaço interno, vale lembrar para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. Aqui atrás sobra esse espaço aqui. Eu acho consideravelmente bom. Esse banco do passageiro, vocês podem ver que ele está um pouco mais para frente e eu mesmo tendo 1,92 me acomodo com bastante tranquilidade. Eu não consigo entrar ali confortavelmente. Então não vou mentir, esse não é o carro mais espaçoso da categoria. Esse título fica com o Honda City Sedan, que sobra um pouco mais de espaço. Mas o City, ele não permite que o banco vá tanto para trás, então eu me sinto um pouquinho acanhado lá na frente. Então se esse aqui eu deixar um pouco mais apertado para mim lá na frente, também vai sobrar um pouco mais de espaço aqui. Então é praticamente a mesma coisa, com uma pequena vantagem ali para o Honda City. Ainda assim o espaço interno é muito bom. Agora vamos falar do espaço para a cabeça. Por ser um sedã compacto, confesso que até me surpreende. Você tem aqui minha cabeça encostando no teto, mas eu não estou empurrando o teto. Tem muito carro onde eu fico completamente claustrofóbico. Se eu conseguir sentar um pouquinho mais relaxado, encosta um pouco ainda, mas já é um pouquinho mais confortável. Não é uma altura assim muito boa para a cabeça, mas de novo, a gente precisa lembrar que ele é um sedã que tem um pouco mais de caimento no vidro traseiro. Levando em conta ser um sedã, achei bom o espaço aqui para as cabeças. Vamos às considerações de porta-malas para vocês. Você pode abrir pela chave, pelo botão interno ou aqui na tampa. Reparem que ela já sobe automaticamente. Lógico que não é um sistema elétrico, mas por contramolas ele consegue fazer isso. E reparem, que você tem aqui, que empurrando mais para trás, ele tem uma espécie como se fosse de trava, então o porta-malas não desce. Mas se você quiser só puxar com um pouquinho mais de força, que aí sim ele vai descer normalmente. O espaço aqui já vou falar para vocês que é de 521 litros na medição VDA, que é aquela com bloquinhos, tá? Se você considerar os litros líquidos, vai para 605 litros. É um espaço realmente muito bom em todas as versões desse carro. Para um efeito de comparação, o Hyundai HB20S tem 475 litros na medição VDA também, e um Honda City Sedan tem 519 litros. Agora, o que me decepciona um pouco é que você não tem iluminação, como vocês podem notar, e também não encontra aqueles ganchinhos ou redinha no porta-malas, alguma coisa que facilite o uso. Pelo menos os bancos são bipartidos. Quando a gente levanta aqui o piso, a gente percebe o seguinte: temos mais um espaço ali para guardar algumas coisas e um step do tipo temporário, medida 185/60, aro 15, mesmo aro das rodas de liga-leve originais. E é lógico, né, pessoal, o fechamento aqui da tampa também é do tipo manual e o tampa-placa já está quase caindo. Chegou a hora de dirigirmos o Volkswagen Virtus manual. Destaco para vocês a primeira questão, que é a embreagem desse carro. Eu acho ela extremamente alta. Então eu engato primeiro, tô soltando. Agora que ele começou a andar, quase já no final. Ou seja, no começo você vai apanhar bastante, você vai soltar o carro, vai acabar dando uns tranquinhos com ele, acabar deixando até morrer, provavelmente, caso você não esteja acostumado com esse tipo de embreagem. Eu mesmo estou uma semana com esse carro, quando eu começo a acostumar bem, aí eu tenho que devolvê-lo. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre direção, eu gosto bastante desse volante, acho ele ergonômico, apesar de não ter o revestimento em couro. E sobre o peso da direção, aqui na cidade eu acho ele perfeito, mas na estrada eu mostrei para vocês melhor no vídeo de viagem que ele poderia ficar um pouquinho mais duro, né? Deixar a direção um pouco mais rígida, porque ela tem aquele curso que é um pouquinho leve e depois sim ela fica rígida, mas não que chega de fato a incomodar, só acho que poderia ser um pouco melhor ainda. Quem nos acompanha sabe bem que aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então vamos descer aqui mais rápido para a gente conferir bem essa questão. Vamos lá? Ó, dinâmica é bom, hein? Vou te falar que para um sedã compacto, ó, ela é bem interessante. Lógico, você tem uma traseira mais longa ali, então você sente ela demorar um pouquinho mais para completar o curso, digamos assim, né, para responder a sua direção. Mas é normal. Para um sedã que inclusive não tem pretensões esportivas, é só uma versão convencional, eu acho uma dinâmica muito interessante. Vamos passar aqui na valeta, ó.
Passei a 8 km por hora, quase 9, sem problema algum, porque esse carro tem uma boa altura em relação ao solo. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Eu sinceramente não acho muito bom aqui no Volkswagen Virtus. Na cidade ele é razoável, você não escuta assim exageradamente o barulho de motorização, por exemplo, ou também o barulho externo. Mas para um sedã compacto que tem uma pegada um pouquinho mais premium, digamos assim, né? Ele é um carro com porte considerável, você tem ali um preço um pouco mais elevado, acho que deveria sim também ser um pouco melhor o isolamento acústico. Vamos aqui ao nosso teste de desempenho. Eu já desliguei aqui o controle de tração, vamos ver se ajuda em alguma coisa, vamos lá. Ó, saiu um pouquinho mais forte. Passei a segunda marcha. Ó, tá indo bem, hein? 90, 100 por hora, 110 e 120. Eu achei um desempenho interessante. Não vou dizer assim que é fantástico, ele não impressiona, mas principalmente aqui nessa configuração manual, você tem mais agilidade, né? Com o câmbio automático, você tem um carro que é um pouco mais lento, porque ele também é mais pesado, além de não ter uma calibração esportiva, né? Então as trocas assim não são super rápidas. Eu posso dizer que para a categoria, considerando ali essa faixa até os 120 mil reais que eu comentei para vocês, é um desempenho bem interessante aqui para o Volkswagen Virtus, embora não impressione, como eu disse para vocês. Eu posso dizer que de modo geral é bem gostoso você dirigir o Virtus, principalmente com esse câmbio manual. Ainda me incomoda muito a embreagem ser muito alta, mas o engate das marchas ele é bem preciso, ele é bem gostosinho, ele encaixa bem. Isso a gente viu também lá no Polo Track, né? É basicamente o mesmo câmbio, falando nesse sentido. Isso para quem gosta de dirigir de forma mais esportiva, também é um trunfo bem interessante, embora a esportividade não seja proposta desse carro. É mais ou menos o que a gente encontrava lá no Volkswagen Up. É um carro que anda bem, um carro econômico e também com uma boa condução. Ele é prazeroso de dirigir, né? Exceto em trânsitos muito pesados, onde você ter que ficar trocando a marcha é um ponto bem irritante, ele é um carro bem gostoso de conduzir. A única coisa que me incomoda nesse carro é que, assim como a gente já via lá no Volkswagen Up, quando ele era vendido aqui no Brasil, quando a rotação está bastante baixa, esse motor, muito provavelmente por conta do turbo ali, ou seja, ele não consegue encher a turbina em baixas rotações, você tem um carro, digamos que manco. Não no sentido de desempenho, mas você sente ele dar como se fosse uma falhadinha. E nesse momento você escuta bastante a motorização, inclusive. Então você vai passar por uma valeta, uma lombada, muito provavelmente você vai ter que colocar a primeira marcha para superar esse obstáculo. Senão, em segunda, ele vai dar aquela meio que falhadinha para sair, não vai ter muita força. Ó, estamos aqui a mais ou menos 40, vamos dar uma aceleradinha, pé no fundo. Ó que retomada interessante, ó. Anda bem, ó, já foi ali para os 80 e aí eu passei a terceira marcha. Então é um desempenho legal, mesmo sendo um carro um pouquinho mais pesado, considerando ser um sedã. O Polo, por exemplo, com esse câmbio, que hoje não é mais vendido, já acabou de ser descontinuado, mas com certeza ele fica ainda mais ágil por ser mais leve. Não que a diferença seja muito grande, mas enfim. Vamos entrar mais rápido aqui na curva, ó. Ó, vocês podem notar o que? Por ser um sedã, a traseira ela demora um pouquinho mais para acompanhar. Então ele joga um pouquinho a traseira com um certo atraso. Mas é normal, tá? Para um carro dessa categoria sem pretensões esportivas, realmente a dinâmica é muito interessante. Vamos conferir agora a suspensão nesses desníveis, ó. Já adianto para vocês que faz muito barulho de acabamento aqui nessa região frontal, tá? E a suspensão, ela é confortável, é sim mais voltada ao conforto, porém, como todo Volkswagen, ela é um pouco durinha. Então você não tem aquele carro molenga como um Citroën, por exemplo, ou como os chineses. Há quem goste e há quem prefira ela mais macia, né? Então vai muito do seu gosto. É um carro confortável, eu diria que esse é até um ponto positivo, embora um pouquinho mais mediano, e contribui para uma dinâmica melhor, como vocês viram, né?
Então é aquele acerto de Volkswagen que a gente bem conhece. Os Honda também são assim. Se você passar por um desnível um pouco mais alto, você vai perceber a suspensão amortecer de forma meio seca, digamos assim, né? Mas visto todos esses detalhes, vale a pena ou não levar para casa o Volkswagen Virtus TSI manual? Como pontos positivos eu posso citar o consumo, o porta-malas, o prazer ao dirigir, a dinâmica, central multimídia, o espaço interno, o painel de instrumentos e a iluminação externa, além do conforto. O conforto eu acho que ele está um pouquinho mais para intermediário, mas vou citar aqui como ponto positivo. Agora, medianos, a gente tem aqui a segurança, já que você tem uma plataforma aqui bem moderna, bem segura nesse sentido, só que ele não tem nenhuma assistência à condução nessa versão aqui TSI manual, ou seja, poderia ser um pouco melhor. Pontos negativos, sem sombra de dúvidas, o acabamento. A lista de equipamentos, pelo preço do carro, acho que poderia ser mais completo. Também o sistema de som, que deixa a desejar, as assistências à condução, já que elas não existem, e também o isolamento acústico não é muito bom. Alguns equipamentos que eu senti falta, vamos lá: chave presencial, câmera de ré, 6 alto-falantes, apoio de braço dianteiro, freios a disco traseiros, tapetes, função Come Living Home dos faróis, saídas de ar traseiras, tomada USB para os bancos traseiros, iluminação no porta-luvas e porta-malas e também alças de mão. Não são todos aqui, mas citei os principais que acho que esse carro já poderia ter, ou pelo menos parte deles. Agora, como eu sempre faço, para a gente entender se esse carro vale a pena ou não, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. A gente pode citar o Citroën Basalt Shine 1.0 Turbo CVT, que é um crossover compacto, mas ele se aproxima bastante de um sedã, mas na versão Shine, que é a mais completa, ele custa R$111 mil. Tem também o Honda City Sedan na configuração de entrada LX 1.5 CVT por R$117 mil. O Nissan Versa Sense 1.6 CVT custa R$118 mil. A gente pode considerar também como concorrente o Chevrolet Onix na versão 1.0 turbo automática, que não tem um nome específico, que custa R$119 mil. Fiat Cronos Precision 1.3 CVT, a versão mais completa, hein? R$120 mil. Um sedã que está saindo de linha, mas você ainda encontra algumas unidades. Toyota Yaris na versão XS intermediária 1.5 CVT por R$122 mil. E por último, mas não menos importante, Hyundai HB20S Limited 1.0 turbo automático por R$125. O que eu posso concluir então para vocês? O problema aqui nesse caso é que por um preço muito parecido, você já consegue levar para casa sedãs compactos com câmbio automático, embora quase todos eles sejam aspirados, ou até mesmo um SUV compacto, como por exemplo o Jeep Renegade ou o Caoa Chery Tiggo 5X. Eu acho que essa versão faria muito mais sentido se ela custasse cerca de R$110 mil, com a configuração automática nesse valor de R$119.990. Também ajudaria a justificar esse valor se fosse o motor 200 TSI, que tem mais torque e mais potência. E ele já teve transmissão manual aqui no Brasil, tá? No T-Cross, então não seria impossível de fazer. Em resumo, eu posso dizer que o preço é o único grande problema do Virtus TSI manual, ou a lista de equipamentos, porque se ele fosse mais recheado, a gente poderia entender melhor o seu preço elevado, e se ele fosse mais barato, ele poderia também compensar essa ausência de equipamentos. Ainda assim, se você faz muitas viagens e precisa de um carro econômico, com bom desempenho e espaçoso, incluindo porta-malas, aí eu acho que você pode negociar bem lá na concessionária e chegar num valor mais acessível a esse Virtus TSI manual, que torne esse sedã mais atrativo. Se essa for a sua necessidade, eu acho que vale a pena sim.